Viva Renata, vamos então começar a nossa conversa aqui entre Lisboa e Algures, na zona do Rio de Janeiro, no caso. Poderás tu explicar melhor em que zona é que te encontras neste momento? Oi, Jofre. Bom dia aqui pra gente, boa tarde aí para vocês. Prazer estar aqui conversando contigo. Então, a gente está aqui numa região serrana do estado do Rio de Janeiro, um município chamado Cordeiro, né? Um município novo, um município jovem, 76 anos de idade, né? Que se emancipou de Cantagalo, que foi uma referência aqui no estado do Rio. E uma região muito agradável, muito hóspeda, muito bonita, né? Fica à espera de ser Relativamente. convidado, fica à espera de ser convidado para ir aí. O convite já está feito já e vai ser muito bem acolhido aqui quando vier. Te Obrigado. aguardo. Nós Te conhecemos a aguardo com... Renata, para os nossos ouvintes ficarem a saber, conhecemos a Renata aqui em Lisboa, estava, se eu não me engano, a fazer um doutoramento aqui, ou uma parte do teu doutoramento, se eu não me engano, e, sobretudo, contigo na luta pela libertação do Lula, no caso, e por todos os combates pela democracia no Brasil, não é verdade? Isso aí. O período que eu fiquei aí foi 2018, né? Cheguei no finalzinho, em outubro de 2018, logo após o término das eleições aqui, que eu havia participado também. E fiquei até abril, saí daí no dia 25 de abril, depois da passeata lá da Revolução dos Cravos, né, É verdade. das festividades. Então, foi um período muito rico para mim, né, muito importante na minha vida não só profissional, né, como acadêmica, mas também pessoal, humana, né, porque foi um momento realmente muito difícil para o Brasil, né? E estar distante também do Brasil, vendo de fora o que estava acontecendo aqui também era uma coisa que mexia muito comigo, né? É? E ter encontrado vocês aí, ter partilhado com vocês e de poder ter dividido isso com vocês, né? Foi muito importante, muito rico, né? Muito gratificante o período que a gente viveu aí, participando das ações também, dos movimentos, dos coletivos aí de Lisboa, né, de Portugal, em prol do Brasil e da democracia. Então, da liberdade do Lula, né, Precisamente. foi muito importante para mim. Eu só tenho a agradecer a vocês aí o período que a gente conviveu e dividiu, né, essa luta, essa vontade, né, de ter um Brasil melhor e mais justo. Sem dúvida, e foi que também convosco me permitiu a oportunidade de poder, no caso, conviver com uma luta que não é só do Brasil, é, na verdade, uma luta de toda a CPLP, de todos aqueles que no mundo pugnam por uma democracia política, social, cultural e económica, que é a única forma, aliás, de haver uma democracia total, e nessa perspectiva a nossa experiência foi muito positiva. E agora tu surges como candidata a pré-candidata a prefeita do município de Cordeiro. Cordeiro. Conta-me como é que isso aconteceu, foi um pouco inesperado até para mim. Conta-me lá. Na verdade, a gente vem numa construção, né, de um coletivo aqui na região para que a gente pudesse, de fato, discutir as questões, as políticas públicas para a região, discutir a questão política também em si, né, numa proposta diferente de fazer política aqui, não só na região, né, mas no município, principalmente onde a gente está, porque a gente começa também a mudança maior a partir do lugar que a gente vive, né? Absolutamente. E eu em toda a minha vida, embora uma vida meio cigana, né, cigana assim na busca, né, sempre por aprendizado, por qualificação, eu tive que em vários momentos sair de Cordeiro, né, para ter
esse acúmulo, né, de conhecimento, de qualificação, enfim. Então, eu precisei sair de Cordeiro, mas Cordeiro é o lugar para o qual eu sempre volto, né? Muito bem. Onde eu tenho as minhas raízes, onde está a minha mãe, onde está a minha família aqui. Cordeiro foi o local, o município escolhido, né, pela minha família. Então, toda vez que eu volto para cá, eu volto sempre com a vontade de fazer algo diferente e melhor, né? Então, em algum momento eu fui voluntária, presidente de uma ONG aqui chamada Ser da Terra. Uhum. E agora a gente veio com uma perspectiva de discutir uma política também mais ampla, né? Com um coletivo chamado Nossa Frente Regional. Muito então, bem. O cenário aqui estava muito carregado, né? muito pouco otimista, né? E, ao mesmo tempo, de uma valorização muito grande de um conservadorismo que eu acho que o Cordeiro nem tem. Então, a gente precisava discutir essas coisas e precisava que cada um de nós que estava vendo, né, com clareza, né, todo esse cenário de produção de um obscurantismo, né, de uma política nefasta, uma coisa ruim, não só no cenário nacional, mas também internacional e local, enfim, em todas as dimensões, que a gente pudesse se unir e conversar. Então, desde que eu me coloquei como candidata a deputada estadual em 2018, né, a gente, dentro do nosso partido aqui, o Partido dos Trabalhadores, a gente voltou a conversar, né, voltou a se reunir. Eu me lembro que teve uma reunião que a gente participou aqui no município, que não era só do nosso partido, uma reunião mais ampla, de um grupo que estava contra toda essa proposta de uma política autoritária, enfim, que parecia uma catarse, né? Assim, um grupo de autoajuda, né? Todo mundo desabafando, falando da tristeza que sentia, né? Falando dos dramas familiares, porque o que acontece? Nós tivemos uma sequência, né, de desconstruções, então, e uma valorização também de um sentimento muito ruim, que é o ódio, né? Então, isso também reverberou dentro das famílias. Isso, para quem tem essa visão, essa clareza, né, causa um sofrimento muito grande. Então, a gente voltou a se reunir e discutir sobre isso. E, a partir daí, eu acho importante, porque não só, né, como candidata, pré-candidata, no caso, né, não só como no caso, candidata na época enquanto deputada estadual e agora como pré-candidata também à Prefeitura de Cordeiro, mas não só nesse contexto de se colocar como candidata, mas também, ou pré-candidata, mas também no contexto de uma posição que é de presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no município. Né? Meus parabéns, antes de mais nada, os meus parabéns por teres assumido esse cargo. Pois é, porque assim, desde do primeiro momento que eu me coloquei nessa posição, eu quis levantar essa bandeira, né, para que o PT se colocasse, se posicionasse, né, e fosse um pouco aqui o que ele representa também a nível nacional. Né, um partido de luta, de disputa, né, de grandes disputas, de enfrentamento de grandes desafios. Né? Então, a gente tem desafios no âmbito nacional e o PT foi vencedor, né, em vários desses desafios. Então, a gente precisa trazer isso para o município também. Então, a minha posição hoje, enquanto presidente do PT, presidenta do PT, aqui no Diretório Municipal, é fazer com que o PT nacional, estadual, goste de Cordeiro e fazer com que Cordeiro goste do PT, né? Fazer esse link aí, porque a partir do momento que a gente consegue enfrentar esse desafio, né, do PT como partido de grandes desafios, grandes conquistas, e num olhar assim, muito macro para as grandes capitais, começa também a olhar para o interior, né, e
e ser acolhido nesse espaço faz muito bem, do ponto de vista social, político, né? Não só para Cordeiro, como para o PT e vice-versa. E para o Brasil como um todo, para o Estado do Rio como um todo, né? Então, o meu exercício tem sido esse, o meu desafio tem sido esse. Onde tem desafio, tem PT, onde tem PT, tem mulher, né? Então, a gente está aqui nessa posição, enfrentando esse tipo de desafio. E ainda por cima, entre o local e o global, e do novo regresso ao local, para partir também para o global. Como é que tu vês esta crise toda em que o Brasil, infelizmente, está a viver? É o segundo país com maior número de casos do Covid-19, só ultrapassado também pelos Estados Unidos do Trump, e ali na cola, infelizmente, também da África do Sul. Como é que tu vês essa circunstância no Brasil estar numa situação tão dramática por causa do Covid e da pandemia do Covid? O nosso tema até é uma pergunta, né? Como superar a crise no Brasil. Na verdade, uma pergunta até ampla e do ponto de vista racional, assim, bem pretensiosa. A gente poderia ficar aqui 3 dias falando sobre isso. Com certeza. Mas, porque, na verdade, são várias crises que se concentram em uma, né? Crise econômica, crise política, crise institucional, mas, na verdade, ela tem um único pano de fundo, que é uma crise moral, né? Uma crise ética, né? Então, isso compromete todas as outras esferas, todas as outras dimensões, né? Onde ela pode ser expressa, né? Onde essa crise pode ser expressa. Então, é muito triste, né? A gente ver o Brasil com esse potencial tão grande, com esse nível de sofrimento também tão imenso, né? Eu acho que desde o momento em que a gente teve um golpe na nossa democracia, que foi o golpe que tirou a nossa presidenta eleita, né, do processo democrático, ela sendo acusada injustamente, a nossa democracia ela tem que ser valorizada sempre muito, porque é ela que possibilita o acesso, né, a várias esferas das várias classes sociais, né, a discussão política e a participação, mas ela também deixa algumas brechas, né, para que coisas do tipo aconteçam. Então, quer dizer, a gente teve a retirada de uma presidenta eleita de uma forma injusta, né, por uma articulação política de interesse não só político, mas de um grupo político que atende ao mercado, né? Então, isso é muito grave, né? E não é o PT que sentiu isso, o Brasil está sentindo, né? Eu me lembro da fala de despedida, né? Da saída da presidenta Dilma, ela verbalizou com muita clareza esse processo que a gente está vivendo hoje, né? Que inclusive é independente da pandemia. Então, assim, o meu sentimento aqui no Brasil é de estar vivendo um pesadelo, um filme de terror, né? Foi vendido um filme de aventura, né? Com adrenalina, com armas, com tiros, com caça, né? Eu vejo que a proposta dessa extrema-direita que está aí, no processo eleitoral político, foi de tentar fazer daqui do Brasil um país em guerra, né? Um Brasil que, na verdade, uma guerra a gente já vinha tendo, né? De uma forma mais recente, desde o golpe, acirrou-se uma guerra, vamos dizer, civil, só que não declarada, né? Uma coisa, né, de perseguição, de desigualdade social, né? De exclusão. Então, isso foi sendo mais valorizado no processo eleitoral e agora parece que se quer, de fato, colocar, e está se colocando essa prática, né? Enquanto a gente tem uma necessidade de harmonia social, de solidariedade, a gente está tendo aqui um estímulo a uma guerra civil, né, mais declarada, com armas, né? Que as pessoas se armem, que as pessoas se defendam de um inimigo que, na verdade, ainda está sendo fabricado, né? Então, isso é muito grave. A gente vê o país da gente
né? E se sentir, de repente, dentro de um filme de terror, né? E cada dia que a gente acorda, vários motivos para notas de repúdio, né? Você assiste o telejornal, é nota de repúdio para todo lado, o tempo inteiro, né? Um cenário muito, muito difícil e que agora começa a ser trabalhado de uma forma até talvez mais preocupante ainda, porque começa a haver uma aliança aí também política, né, do Centrão e tudo mais, do governo com outros grupos políticos para manter e para tentar conservar isso que a gente já sabe que é um desastre. Então, é muito difícil, muito difícil. Um cenário em que, mesmo antes da pandemia, né, a violência, no primeiro ano desse governo Bolsonaro, a violência contra a mulher já havia subido cerca de mais de 7%, né, no primeiro ano. Em algumas capitais, assim, cerca de 30%. E com o cenário da pandemia, a coisa só se agravou. Então, assim, a gente realmente precisava ter, no período da pandemia, um presidente da República, né? Uma pessoa que fosse digna e consciente do cargo que ocupa, e não de um soldado Brian, né? Que está ali lutando por uma guerra, enfim, de repente valorizando uma outra nação que não necessariamente a nossa, enfim. Na Então, verdade, muito... na verdade o Bolsonaro, a sensação que dá cá fora é que o grande desejo dele é criar uma situação de guerra civil dentro do Brasil. É essa a ideia que nasce muito aqui por Portugal, né? E não só Portugal, também na União Europeia. Isso é sentido aí também dessa forma ou é só uma percepção exterior? Para a grande maioria hoje, eu acho que já começa a perceber dessa forma. Num primeiro momento, é um pouco isso que eu te falei, parecia que era um convite para um filme de aventura, né? Uhum. Vamos fazer do Brasil um país com adrenalina, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que para quem precisa no dia a dia ganhar o pão, a gente precisa de conforto, a gente Claro. precisa de harmonia, a gente precisa de segurança, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, né, conforto religioso, conforto espiritual, precisa de lazer, né, precisa... Então a gente vê nações aí na Europa reduzindo a jornada de trabalho, né, e a gente fica aqui sonhando com isso. E ao contrário, que a gente vê um presidente falando que o Brasil tem que escolher, o trabalhador tem que escolher ou trabalho ou direitos. Então, quer dizer, um trabalhador sem direitos é o quê? É um É um escravo. escravo. Então, assim, a escravidão, inclusive tem sociólogos tratando bem em cima dessa questão, né, de que a escravidão no Brasil continua, né, sobre outro tipo de modelo, outra dimensão, mas a base em si, a essência em si, do que ela representa, permanece. Né? Uma coisa da exclusão, da exploração, né? da humilhação, do constrangimento. Né? Isso está muito presente cada vez mais. E é muito triste a gente olhar aí para 10, 15 anos atrás, né? E ver o quanto o Brasil estava diferente, né? O quanto a gente estava com autoestima, né? Crescente, numa participação no cenário internacional, um respeito muito grande, né? No cenário internacional. Não, o Brasil realmente estava se colocando como a grande economia que é, né? Como o quinto maior país em dimensão territorial e também população, e ele estava sendo respeitado por isso. Hoje não, né? Hoje virou de novo uma chacota, né? Um berço de corruptos. Isso é muito grave, né, Jofre? Porque, infelizmente, a corrupção aqui ela é associada só à corrupção política, né? Isso que a mídia vincula o tempo inteiro, é a corrupção política. Não que ela não exista e não que ela, né, não tenha que ser combatida, ela tem que ser combatida, mas em termos de dimensão e caráter prejudicial, né, o que vai prejudicar mais o país,
é a corrupção do mercado, a corrupção da grande elite, né? Da corrupção do mercado que tem essa elite que acaba levando para paraísos fiscais uma renda que poderia estar sendo tratada aqui dentro do Brasil. Essa corrupção é muito, muito maior, né? Se não me engano, cerca de 500 vezes mais do que a corrupção política. E a mídia vincula a corrupção política. Isso também é uma forma de desqualificar, de marginalizar a política e a democracia. E quando isso acontece, as pessoas não querem saber de política. Isso que é o grave da coisa, né? Porque aí você perde o potencial de participação, de influenciamento, né? Quer dizer, você é capaz de participar, influenciar, participar dos processos decisórios. Então, você tem aí uma marginalização da política, uma marginalização do Estado, que é justamente essa instituição que é capaz de olhar e acolher e trazer a representatividade dos pobres, de quem mais precisa, né? Então, isso é muito grave. É muito grave eu ouvir, de repente, assim, eu não gosto de política. Eu não quero fazer política, eu não gosto de política. Na verdade, isso é uma atitude política também, né? A política a gente faz o tempo inteiro. A gente faz, quando a gente diz que não gosta de política, a gente está fazendo política. Só que é uma política que não valoriza o processo político. Não, uma política que desqualifica. E isso é muito grave, porque se existe um meio da gente ter uma sociedade mais igualitária, é tendo acesso, é dando acesso, potencializando o acesso a todas as camadas sociais, inclusive, por ser a maioria, dos mais pobres, né, dos mais necessitados. Então é isso, assim, o Lula, a perseguição do Lula, por exemplo, não é uma perseguição da pessoa do Lula, é uma perseguição ao projeto político, né, que valoriza o pobre, o mais necessitado, né, que está por trás de tudo isso. Então, você desqualifica, você menospreza, você marginaliza, não a figura em si, mas o projeto que ele representa, né? Então, a gente que tem consciência disso, a gente tem que fortalecer e tem que se colocar. Então, foi também um pouco isso que me fez sempre me colocar nesse processo político mais recente, dessa forma, dentro de um partido político, porque a militância social, até pela minha profissão, né, de certa forma, eu sempre exerci, porque a gente trabalhou em vários projetos que era isso, era elevar a participação social, né, fomentar o processo participativo político. Mas não necessariamente eu estava fazendo isso dentro de um partido político, eu estava fazendo isso numa esfera educacional, numa esfera científica, né? Numa esfera técnica, dentro do terceiro setor. Como é que tu vês esta circunstância do ataque a uma educação progressista, que neste momento é feito não só pelo Bolsonaro, mas para todos aqueles que o apoiam e para aquelas seitas religiosas que andam com ele? Como é que tu achas que o cidadão brasileiro vai reagir ou está a reagir a essa circunstância? Tu que és uma mulher do ensino e da cultura, como é que tu vês essa questão? Eu acho que tem várias formas de reação, né, Jofre? O meu medo é que a reação da classe que mais precise fique mantida aí nesse lugar da opressão, né? O Paulo Freire diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Tem uma frase do Paulo Freire que trata exatamente desse ponto. Então, assim, lutar por uma educação libertadora, para a gente hoje, tem que ser a principal bandeira, né? Uma educação libertadora que seja capaz de fazer com que as pessoas entendam a sua condição de classe, seja capaz de se articular e se reconhecer nessa situação e tentar mudar, tentar transformar. Então, quando a gente teve um salto, né, no governo Lula e Dilma, a gente teve um salto de 3 milhões de estudantes universitários para 8 milhões, né, uma coisa assim
muito grande, né, muito significativa, e que eu acho que foi um dos pontos aí mais sensíveis para essa elite que teme perder o seu lugar de conforto, né? Então, se sente ameaçado de alguma forma, né? Que não quer abrir mão dos seus excessos de privilégio. Não vou nem dizer privilégio, mas até excesso de privilégio, enquanto outros não têm nem os seus direitos básicos garantidos. Então, eu acho que a educação hoje é, vamos dizer assim, o principal ponto, né? O principal aliado que a gente tem aí para ser trabalhado também na superação aí dessa crise, né, que a gente está chamando dessa crise moral, essa crise ética que o Brasil vive. Então, eu acho que os próprios profissionais da educação também têm que ter uma consciência mais clara dessa situação. Eu fico triste quando eu vejo professores criticando o sindicato, criticando, né, quer dizer, o órgão, né, o coletivo que luta pelos direitos, ser criticado pela própria categoria. Eu acho isso complicadíssimo, né? Então, eu estou nesse trabalho, assim, nessa militância, para que a gente consiga ter clareza desses processos, né, verbalizar mesmo esses processos e contribuir para uma mudança. Então, no nível local, com uma visão global, enfim, fazendo esse link todo o tempo e tentando contribuir de alguma forma. E nessa perspectiva, como é que tu vês a possibilidade de haver uma unidade entre as várias forças políticas das esquerdas brasileiras para, no caso, vencer o Bolsonaro? Achas isso possível? Achas isso possível localmente, regionalmente, nacionalmente, ou não achas possível em nenhuma das instâncias? Não, eu acho que é possível, acho que deve ser valorizado. A gente aqui no nosso município, a gente está nesse processo, né? A gente conseguiu unir o Partido dos Trabalhadores e o PSOL, né? O PT e o PSOL. Eu acho que isso é um sintoma, né, de amadurecimento, um sinal de amadurecimento dessa necessidade dentro da esquerda. Então, eu espero que outros grupos de esquerda também se unam, se juntem, não só no município, mas na esfera estadual e nacional. Essa construção, ela, em vários momentos, ela é sinalizada, todo mundo entende que há essa necessidade dentro da esquerda, mas a prática dela, às vezes, dá uma emperrada, às vezes não acontece, né? Mas eu acredito muito nesse amadurecimento, até pelo exemplo local aqui que a gente está tendo. Aliás, já agora regressando ao global outra vez, eu sempre achei muito interessante o aparecimento daquela Internacional Progressista, onde esteve o Fernando Haddad, com o Bernie Sanders e com gente dos vários países da Europa. Isso é perceptível também no Brasil, essa necessidade de haver uma junção não só nacional, mas internacional de todas as forças progressistas? Eu espero que sim, né, Jovem? Porque o que a gente vive no cenário nacional também é um resquício aí também do que acontece no cenário internacional, né? Então, eu acho que uma coisa está sempre ligada à outra. Se a gente consegue fazer isso a nível local, a gente consegue estadual, nacional, internacional, né? Eu espero que a gente aqui consiga dar o melhor exemplo possível, né? A gente consiga fazer uma construção, de fato, como a gente está se propondo, e consiga ter a oportunidade, né, de mostrar o quanto isso pode ser bom para o município, o quanto isso pode ser bom, mostrando o quanto isso é bom para o município, também a gente pode mostrar o quanto isso pode ser bom a nível, em outras esferas, né, nacional, estadual, internacional. E eu acho que esse movimento, quando eu estava aí, a gente percebeu isso, né, tinha esse movimento internacional, tinha essa esperança, né, dessa articulação, desse intercâmbio, né, em prol da democracia, em prol
de uma proposta progressista, né, em torno de uma proposta a nível internacional para melhoria do processo social como um todo, né, enquanto humanidade, né? Eu acho isso muito bom. Até porque, vamos lá ver, vai haver eleições nos Estados Unidos da América e cada vez mais é visível que o Trump não vai conseguir ganhar as eleições, o que significa que vai haver mudanças internacionais. Algumas boas, como é evidente, outras não menos boas e outras ainda mais. E nessa perspectiva, do ponto de vista até das ligações internacionais, tu achas que o Brasil vai poder regressar àquele projeto dos BRICS ou o Brasil vai cada vez mais abandonar esse projeto que eu considero central para a modernização desta globalização que ainda é tão pouco democrática? O Trump parece que essa semana fez uma fala de que se ele não fosse eleito, que ele não ia sair do mesmo jeito. Não sei que tipo, né, de percepção ele tem desse processo democrático, né, que é o processo do sufrágio, né, do voto, da escolha. Né? Então, igual a criança pirracenta, não sai daqui. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que a gente vive aqui também. Então, agora, eu acho que um dos grandes incômodos, né, da elite desse processo político aí do obscurantismo, né, acho que o grande incômodo foi, de fato, o governo do PT ter startado, né, junto com Rússia, China, Índia, né, África do Sul, ter startado aí o BRICS, né? Sem dúvida. Isso é uma grande ameaça para uma elite mundial que acha que o poder e a hegemonia política e econômica tem que estar no norte, né? Estados Unidos, Europa, né? Então, quando você vê um cenário mundial sendo articulado por países que têm potencial, né? Países com potenciais econômicos, né? De uma forma clara, isso tem um tom muito ameaçador, né? Do ponto de vista do conforto dessa elite internacional. Eu espero, sim, que o Brasil consiga dar continuidade, né, a essa proposta dos BRICS, mas eu acho também que para isso ser da forma como foi proposta desde o início, teria que estar em consonância aí com a mesma proposta política que a gente tinha no governo Lula e Dilma, né? Sem Porque dúvida. da forma como está, fica uma coisa capenga, né? Uma coisa falsa, né? Enfim. Mas tu achas que nessa perspectiva de haver uma mudança, portanto, nos Estados Unidos da América, não vai levar esta elite brasileira? Que eu não consigo perceber como é que uma elite de um país não entende que quanto mais culto, quanto maior qualificação escolar e profissional tiver o seu povo, maior potencial tem ele de crescer do ponto de vista económico, do ponto de vista da utilização das tecnologias, do ponto de vista da interligação das organizações. Não, tu achas que não há aqui uma contradição estranha entre uma elite que ainda por cima acompanhou o enriquecimento do país, com Lula e com Dilma, não ter entendido que travar esse processo era entrar outra vez numa lógica quase medieval? Eu acho que no pano de fundo disso aí tem uma lógica racista, né? Também é Que verdade. não é só do ponto de vista econômico. Não basta só eu ter. Eu quero ter, mas não quero que o outro tenha. Né? Eu quero que o outro se mantenha humilhado, explorado, né? Oprimido. E essa é uma lógica pequena do ponto de vista humano, né? Absolutamente. É uma coisa mesquinha, mas que eu acho que é parte, sim, dessa elite não só nacional, como internacional também. Ô, Jofre, se a gente parar e observar o que a gente tem de desenvolvimento tecnológico hoje no mundo, né, e o potencial que
que isso poderia dar para uma qualidade de vida melhor, uma segurança, uma estrutura, uma segurança alimentar, né? Não era para ninguém passar fome, não era para ninguém estar desempregado, não era para ninguém nem trabalhar mais 8 horas por dia, né? É uma tecnologia que favorecia uma qualidade de vida da humanidade muito superior ao que a gente tem hoje, né? Mas não, a gente permanece. Tudo que a humanidade apresenta em termos de avanço, né, poderia ser usado em benefício da humanidade como um todo, é apropriado por um grupo minoritário, né? E eu acho isso muito sério, e aí que a gente vê, né, lá desde quando Gramsci escreveu, né, e tudo mais, assim, Marx, né, para gente que acaba tendo acesso a esse tipo de literatura em algum momento da nossa vida de estudante, da nossa vida profissional, a gente pensa como é ainda tão grande o desafio de fazer uma coisa que já está tão desenhada, né, que existe e que se coloca como um desafio, né? E cada vez que a gente consegue dar um passo à frente para superar esse desafio, vem né? Vem um pancadão que dá esse corte. Então, não me surpreende que o que acontece no Brasil tenha um interesse internacional, né? Que haja uma articulação do mercado e da elite nacional com outros países, o próprio processo todo de desconstrução do processo democrático, de marginalização da política e do político, né, como um todo, fruto aí também de uma pesquisa, da investigação da Lava Jato e tudo mais. Não me surpreende que isso tenha nos seus condutores aqui um link muito próximo, né, com outros países como os Estados Unidos, outras instâncias, né, outras instituições internacionais da inteligência de outros países, que eu acho, para mim, é o sinal maior de que a gente tem, de fato, esse interesse dentro do Brasil, né, de impedir o nosso crescimento social, sobretudo. Mais do que econômico, mas social. Porque eu acho que o Brasil hoje precisa... Deixa-me fazer-te uma interrupçãozinha, desculpa lá, mas há aqui um cidadão que nos está a acompanhar e bem, que diz uma coisa curiosa. Há no Brasil uma chamada síndrome de vira-latas, onde a submissão aos Estados Unidos e a União Europeia é o que a elite económica valoriza. Tu achas que isto é mesmo uma circunstância real, que é necessário debater e refletir e fazer mudar? Com certeza, com certeza. O governo Lula, eu acho que foi o principal a tentar alterar esse sentimento, né, essa síndrome do vira-lata, né? Porque é de interesse que a nossa cultura, que na nossa cultura aqui no Brasil, isso seja reafirmado, né, de que a gente é da periferia, que a gente é menor, né? Então, essa síndrome do vira-lata, ela é alimentada no nosso processo cultural, isso é muito grave, né? E é de interesse, com certeza, que um país como o Brasil, né, tão grande, tão cheio de potencial, se mantenha nessa condição subalterna, né, nessa condição inferior, oprimida, valorizando exatamente esse sentimento aí da síndrome do vira-lata. Infelizmente, Jofre, o pobre é que acha que o sofrimento é normal, que é isso mesmo, né? Então... Nós nascemos para sofrer, não é verdade? Que é normal, que o pobre nasceu para sofrer. Então, fica uma coisa meio determinista, né? Eu nasci aqui porque Deus quis, e aí eu vou tentar viver da melhor forma possível, sofrendo, mas tentando melhorar a vida da minha família, e se auto colocando aí muitas culpas, né? Quando, na verdade, a culpa é de um sistema muito maior que tem esse interesse de que a pessoa pense exatamente isso. Então... Por acaso, posso citar aqui uma amiga nossa, a Michelle, que tem uma frase dizendo que o Brasil é um grande país e há uma grande potência
e tem um péssimo presidente. É essa a tua opinião também, Renata? Acredito que sim, claro. Eu acho que eu já falei um pouquinho isso, né? Que a gente precisava de um presidente, não de um soldado Brian, né? Eu acho que é um pouco nesse É sentido. mesmo, exatamente. E a gente teve o melhor presidente, né, Ju? Nós Sim, tivemos o melhor presidente da história do Brasil, foi o sim. Lula, né? E eu tenho muito orgulho de estar no mesmo partido que ele, um partido sério, de 40 anos, né? Que tem uma ideologia e que valoriza e respeita essa ideologia. Ideologia todos os partidos têm, mas ver que o PT trabalha para construir, né, o que se propõe é muito importante. E eu fico Agora feliz de estar desse lado da história. uma saudação da tua amiga Rita Silva também, que conhecemos na Beijo para mesma a Rita. altura, nas mesmas circunstâncias. Fica aqui também essa saudação. E regressemos um pouco agora ao teu município, à tua pré-candidatura à prefeitura. Tu achas que vai haver condições de, no local, conseguires alterar a regra do jogo e criar uma prefeitura progressista? Eu acho que as regras do jogo já começaram a ser mudadas a partir do momento que a gente coloca a candidatura, a Claro. pré-candidatura, né? Quando a gente se apresenta como, como potencial aí como a gente se apresenta oferecendo uma opção, né, diferente, eu acho que a gente Uhum. já tá contribuindo, já está fazendo uma mudança no cenário político aqui. Então, o simples fato da gente sinalizar a nossa presença e ofertar uma opção de escolha progressista, de desenvolvimento social e político, a gente já começa, eu entendo, a fazer uma diferença aqui no nosso município. Mais ainda, eu acho que a gente está fazendo uma história, e eu espero que essa história seja muito boa e divulgada, tenha um final feliz, né? Que é Já essa estamos para divulgar. construção, essa união aí da esquerda, do PT, do PSOL, Muito bem. né? A gente está começando a construir, eu acho, uma história, não só dentro do município, mas dentro dos nossos partidos também. Então, Muito. acho isso muito importante, isso tem que ser valorizado, isso já é uma mudança, já é uma. Então, assim, independentemente de resultado de eleição, eu acho que a gente já está contribuindo. Agora, se a gente em algum momento consegue, que a gente está se propondo, né, alcançar e conduzir uma governança aqui no município, eu acho que vai ser um marco, assim, um marco muito positivo, né, do ponto de vista social, econômico para o município. E eu acho que a gente vai virar uma referência. Acho que a gente vira uma boa referência. Eu vou Fazer. acreditar. Eu vou acreditar. Eu queria muito que Cordeiro. A gente tem tantas coisas, né, de Portugal. Você é angolano, né? É verdade. Então, Angola, Brasil foram colônias, né? É verdade. Mas a gente sabe que tem muita coisa boa que a gente herdou de Portugal, né, dos portugueses, mas também muita coisa ruim, pesada, né? O Portugal nem sempre foi aquele colonizador que a gente gostaria que fosse, né? Então Infelizmente. a gente herdou de tudo, né? Mas eu queria muito que a gente aprendesse também com Portugal a valorizar essa política social, né? E ter essa condição moral de avaliação que eu vejo que tem aí. Quer dizer, recentemente, Portugal viveu uma crise enorme, né? Uma das soluções adotadas foi a redução de salários, mas não foi a redução do salário do pobre, do trabalhador que tem salário mínimo, não. Foi a redução, aí cerca de 30%, né, daqueles funcionários que têm um alto salário, né, que teriam os mais altos salários. Isso aqui no Brasil hoje ainda é impensável, quer dizer, seria a solução, né? Sim. Enquanto que, assim, a coisa de pensar, de valorizar e de respeitar a vontade coletiva
em detrimento da vontade individual ou de um grupo menor político, também é uma coisa que eu acho que a gente tinha que aprender com Portugal. Né? Sem dúvida. Pelo menos o tempo que eu tive aí, eu ouvi vários relatos e percebi várias coisas que, entre a votação de algo que vai beneficiar o coletivo como um todo, e entre a picuinha, né, com algo menor, de um grupo, de um interesse menor político e tudo mais, sempre vai prevalecer. Isso parece estar presente numa lógica do político português hoje, vai prevalecer o interesse coletivo, né? Então, eu acho que isso, eu queria muito assim, contribuir para que isso acontecesse aqui também, que a gente pensasse Cordeiro, né, pelo município que ele é e que ele pode ser, e não pelo interesse pessoal, pelo coronelismo, pelo patrimonialismo, né, que em alguns momentos se faz presente. Na verdade, é verdade que também que aqui em Portugal as contradições vão acontecendo, e agora aí uma grande, enfim, um grande debate seco, não é um debate alargado, mas um debate fechado, no sentido de reforçar ou não, de dar continuidade ou não à geringonça, à esquerda unida, mais ou menos, que foi possível fazer na legislatura anterior. Mas o que é um facto é que ficou na história, ficou marcado para a história, e a maior parte das pessoas o que querem de novo é a continuação da geringonça, e é o que eu espero também que aconteça aí no Brasil. Tenho aqui mais uma nota de uma Rejane Vaz Nunes, no caso, que diz: parabéns, Renata Neves. PSOL, Cordeiro, Brasil, admirando essa mulher guerreira que nos representa. Ora bem, tens aí alguém que diz que és uma mulher guerreira e que representas o cidadão e a cidadã de Cordeiro. Nós esperamos que essa representação te leve à prefeitura e esperamos que tu sejas uma ativista otimista no sentido de conseguir essa vitória, ou não? Obrigada, agradeço e espero que a gente consiga manter um intercâmbio aí cultural e de repente até em outras esferas também, né? Brasil e Portugal, Cordeiro e Lisboa. E eu fico muito feliz dessa oportunidade, Jofre, da gente estar tendo aqui de conversarmos, né, de gente ter essa conversa direta e aberta, né, para quem tiver a fim de conhecer melhor a proposta da esquerda e também conhecer melhor o que Cordeiro pode estar agregando, né, de bom com uma esquerda mais próxima e mais unida. Né? Mais proativa, sobretudo. Mais proativa, efetivamente proativa. Olha, já estamos aqui assim quase há uma hora a falar. Daqui a um bocado as pessoas cansam-se de nos ouvir. Eu queria-te agradecer imenso por esta oportunidade que deste ao Estrategizando de falarmos em dois portugueses, no português do Brasil e no português aqui de Portugal, com uma brasileira e um angolano como eu, que tem muito orgulho em amar o Brasil como Angola, ou como Portugal, como a CPLP no seu todo, e eu espero ansiosamente que, no caso, tu sigas aqui uma frase do Igor Bonan que diz: Cordeiro será elo de ligação com a CPLP. Obrigado, Igor. Isso é uma belíssima forma de fechar esta conversa, não achas, Renata, minha amiga? Acho. O Igor, inclusive, é o vice na nossa composição. Né? Um abraço para ele. Na verdade, é mais do que um vice, né? É um co-prefeito. Muito bem. Um grande abraço para ti. Okay. Beijinho muito grande. Um grande abraço para o Igor e para toda a equipe que vai mudar Cordeiro. Obrigadíssimo. Obrigada. Fica com Deus. Obrigado.